Olá! Na nossa análise de hoje, a gente vai mergulhar no universo dos atos administrativos. Vamos descobrir o que faz a ordem de um agente público ser de fato oficial e legal. É a estrutura que impede o uso arbitrário do poder e nós vamos entender como ela funciona. Para começar, vamos pensar numa questão fundamental. O que é que realmente dá validade, dá poder legal para a ordem de um agente público? Por que todo mundo tem que seguir o que eles determinam? A resposta para isso, como a gente vai ver, está em 5 elementos essenciais. Esse aqui vai ser o nosso roteiro. A gente começa com um macete, um código secreto para memorizar os elementos. Depois, vamos analisar um por um: competência, finalidade e forma. Na sequência, motivo e objeto. E para fechar, vamos entender o que acontece quando tem um erro, um vício nesses atos. Ok, vamos lá. Para começar com o pé direito, que tal um macete? Um mnemônico bem simples que vai ser a chave para destravar todo o nosso entendimento sobre os atos administrativos. E o mnemônico é COFI-FOMO. Parece um trava-língua, né? Mas olha só, cada sílaba representa um dos 5 elementos que a gente precisa saber. CO, de competência, FI, de finalidade, FO, de forma, M, de motivo e O, de objeto. Guarde bem esse nome porque ele vai guiar a gente. Vamos então para o primeiro elemento, o CO do nosso COFI-FOMO, a competência. E aqui a pergunta é bem direta, bem simples. Quem é que tem o poder legal para agir? Bom, a competência é basicamente a descrição do cargo que a lei dá para um agente público. É a lei e somente a lei que diz o que um fiscal da prefeitura pode fazer, por exemplo. Essa autoridade não nasce da vontade dele, sabe? Ela vem de uma regra muito clara que está escrita na lei. Não dá para inventar. E essa competência é bem rígida, ela tem umas características bem fortes. Ela não acaba com o tempo, por exemplo. Mesmo que um agente de trânsito fique anos sem aplicar uma multa, ele não perde autoridade para multar. Ele também não pode simplesmente passar essa autoridade para outra pessoa de forma definitiva. Nem pode abrir mão dela. É um poder-dever. Mas e quando a coisa dá errado? Quando tem uma falha na competência? Pois é, existem alguns problemas clássicos que a gente chama de vícios. Vamos dar uma olhada em 3 exemplos bem comuns. Usurpação de função é exatamente isso aí do exemplo. É quando alguém que não tem poder nenhum age como se tivesse. A pessoa se veste de policial e vai multar o vizinho. Essa multa, claro, não vale absolutamente nada. O ato é totalmente nulo, é como se nunca tivesse acontecido. Certo, agora vamos para o FI e o FO do nosso COFI-FOMO, finalidade e forma. Em outras palavras, o porquê de um ato administrativo e o como ele deve ser feito. A finalidade é a regra de ouro, não tem exceção. Todo e qualquer ato administrativo precisa, no fim das contas, buscar o interesse público. Ponto. Pode ser algo bem geral, como o bem-estar da sociedade, ou algo super específico, como garantir a segurança de um evento. Essa é a única razão de ser do ato. Já a forma é o como o ato aparece no mundo. É a roupagem dele. Na maioria das vezes, ele precisa ser escrito. E por que isso? Para garantir transparência, para que qualquer pessoa ou órgão de controle possa fiscalizar e entender o que foi feito. E aqui tem um detalhe bem interessante. Nem todo erro na forma invalida o ato de cara. Imagina só receber uma notificação da prefeitura pelo WhatsApp ao invés de uma carta registrada. A forma está errada, certo? Mas, se a pessoa recebeu, leu e respondeu, o objetivo principal, que era notificado, foi alcançado. Nesse caso, o ato pode ser convalidado, ou seja, o errinho é consertado e vida que segue. Chegamos no coração do nosso COFI-FOMO, o M de motivo e o O de objeto. É aqui que está a lógica central do ato, a razão pela qual ele acontece e o que ele de fato faz no mundo real. O motivo é o gatilho, é a situação no mundo real, o fato concreto que justifica e permite que o agente público tome uma atitude. Por exemplo, um prédio com rachaduras e risco de desabar. Esse é o motivo para a Defesa Civil agir e interditar. E atenção para essa regra, porque ela é fundamental. Se o motivo for falso ou ilegal, o ato inteiro desmorona. É a chamada teoria dos motivos determinantes. Se a Defesa Civil interdita um prédio alegando risco, mas uma perícia prova que não existia risco nenhum, o ato de interdição é nulo. A base dele era falsa, então não tem como salvar. Agora, o objeto. Ele é o efeito prático, imediato do ato. É o que o ato faz, de forma bem direta. Geralmente é um verbo de ação, como interditar o lugar, autorizar uma obra, proibir uma festa.
E é claro que um ato não pode ter um objeto impossível. E essa impossibilidade pode ser de dois tipos. Materialmente impossível, como, sei lá, um decreto que proibia as pessoas de morrerem. Não faz sentido. Ou juridicamente impossível, como uma licença da prefeitura para cometer um crime. Obviamente não pode. Certo, já passamos pelos 5 elementos. Mas o que acontece quando um deles tem um problema, um vício? A consequência é sempre a mesma? A resposta é não. E é por isso que a gente precisa entender a diferença entre anular um ato e convalidar um ato. A diferença aqui é gigantesca. A anulação é tipo demolir um prédio. Ela acontece quando os erros são graves, insanáveis, lá no motivo, no objeto ou na finalidade. O ato é declarado nulo desde o começo, como se nunca tivesse existido. Já a convalidação é uma reforma. É para erros leves que podem ser corrigidos na forma ou na competência. O erro é consertado e o ato que estava com o problema passa a ser válido. Para a gente amarrar todas as pontas, vamos analisar um exemplo bem prático. Imagina a vigilância sanitária inspecionando um restaurante e, no final, interditando o local. Vamos aplicar o nosso Coffee Voy. Primeiro, competência. A vigilância sanitária tem o poder legal para fazer isso. Segundo, motivo. Os fiscais encontraram comida estragada, um risco claro à saúde. E terceiro, objeto. A ação concreta, o resultado prático, foi interditar o estabelecimento. E para completar o quebra-cabeça, a finalidade do ato é proteger a saúde da população, ou seja, o interesse público. E a forma é o processo administrativo, todo documentado, por escrito, que oficializa essa interdição. Com os 5 elementos certinhos, alinhados, o ato é perfeitamente válido. Então, depois de tudo isso, fica a reflexão. Como é que esses 5 elementos nos protegem de um poder arbitrário no dia a dia? Bom, essa estrutura não é só teoria de livro, é um mecanismo de controle real que garante que cada ação do Estado tem uma base legal, um motivo verdadeiro e um objetivo voltado para o bem de todos. É o que nos dá a segurança de que o poder não está sendo usado de qualquer jeito, mas sim de forma justa e correta.